E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então, a gente está retornando nossas aulas não presenciais, devido a ainda vivenciarmos uma pandemia, né, o Covid-19. Então, espero que estejam todos bem e é bom a gente estar relembrando algumas coisas. Lembro que antes das férias a gente viu a rotação e translação da Terra. Hoje a nossa aula é sobre a Lua. E a Lua ela tem toda uma relação com a Terra e com o Sol. É bom lembrar que a Lua ela se encontra o quê? Em uma rotação sincronizada. E ela vai mostrar sempre a mesma face visível. Então, quando a gente está enxergando, né, a gente sai para a rua para olhar, ou rapidamente vê a Lua, a gente está vendo o quê? A face visível. A outra face, que não está sendo iluminada, a gente não consegue identificar. A Lua ela é o único satélite natural da Terra. E ela ainda é o quinto maior do sistema solar. Também acho interessante a gente estar falando que conhecer o céu, o movimento dos astros, o caminho do Sol, tudo isso também perpassa dentro de várias culturas humanas, sobretudo a cultura indígena, que eles têm várias, não seria mitos, mas tem várias histórias incríveis sobre como a Lua influencia a vida deles, a cultura que eu digo assim, de alimentos, a alma, é uma coisa assim muito interessante. Aí vocês me perguntam, professor, mas por que você está falando dessa questão da astronomia, da Lua em si, a relação dela com essas sociedades? É porque, como eu falei antes, ela faz parte de uma cultura. Então, as sociedades humanas, elas, em diferentes épocas, buscaram conhecimento na Lua, no Sol. Isso antes, quando estava caminhando para as ciências, né? Então, as pessoas acreditavam no poder. Tem até deuses que são baseados em Sol e Lua. E eu acho importante ressaltar, porque também é uma forma da gente entender, de forma mais interna, como as pessoas se relacionam com esses astros. Aqui eu trago para vocês algumas características da Lua, mas sempre é bom reforçar que as sociedades, ao longo dos anos, elas sempre buscaram entender o quê? O mundo natural, a natureza. E não somente a natureza tocável, aquela que a gente consegue tocar, mas também aquela que a gente não consegue alcançar, como é o caso da Lua. Então, ela envolve sim culturas e fenômenos no mundo. Então, você consegue perceber toda essa relação. Existe um calendário lunar. Qual seria a sua função? As pessoas com esse calendário, elas conseguem plantar, colher, caçar, pescar em determinado momento do ano, justamente por entender essas relações que a Lua acaba promovendo, essa influência. Ela também orienta o quê? As pessoas no espaço, bem como também permite a observação da natureza e do céu. E já que estamos falando sobre a Lua, não teria como não falar de Galileu Galilei, que ele foi um astrofísico que realizou as primeiras observações sobre a Lua, em meados de 1609. Então, com seu telescópio, era um telescópio rudimentar, a gente sabe que a ciência ela busca sempre modernizar ou melhorar algum instrumento. Então, o telescópio de Galileu, ele era como um observador, que poderia ver o quê? Imagens ampliadas da Lua. Então, a gente conseguiu uma proximidade, uma aproximação, na verdade, bem maior, para poder entender como era a formação dessa Lua. Então, ele usava esse equipamento, que ele era o quê? Conhecido como um telescópio terrestre, ou uma luneta. E ele usou esse equipamento para observar o céu, para entender todas essas nuances que estavam na Lua. Principalmente que ele conseguiu destacar o quê? As crateras, a questão da luminosidade. De onde vem essa luz? Por que a Lua fica iluminada uma parte? Por que existem as fases da Lua? Então, isso aí já foi um estudo, ainda que um pouco sem tanto respaldo científico, mas foi um bom pontapé inicial para a gente entender toda a dimensão sobre a Lua. E ao longo desses avanços, juntamente com o telescópio, a gente conseguiu destacar o quê? O diâmetro dela, que é cerca de 3.476 quilômetros, seria mais ou menos um terço, ou aliás, um quarto, desculpa, da Terra. Então a gente tem ausência de vulcões, evidências de fragmento de gelo, por quê? Se você olhar, fazer um comparativo da Terra com a Lua, você consegue destacar pontos que, se fosse na Terra, seriam pontos de água. Mas lá não há uma atmosfera o quê? Definida.
diferente do nosso planeta, que a atmosfera, ao longo da evolução, né, teve todo aquele processo do Big Bang, a Terra teve um aquecimento, depois teve um resfriamento, até chegar dentro de um clima que seria o aceitável para as primeiras formas de vida. Diferentemente da Lua, existe o quê? Fragmentos de gelo. Lá a temperatura é bem baixa, então você consegue destacar. E como eu falei anteriormente, esse caso de não possuir uma atmosfera definida implica dizer que que na Lua não tem vida. Aí eu trago a atenção de vocês para essa informação. Coloquei com esse seguinte subtítulo: Explorações na Lua nos últimos anos. Faz quase 50 anos que o astronauta americano Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a andar na superfície da Lua. O que aconteceu até lá? Por que nenhum outro homem, mulher, foi até a Lua? Então, a primeira vez que esse homem foi à Lua, ele conseguiu identificar algumas coisas. Claro que ele passou muito tempo para chegar lá, então foi uma coisa assim, não muito, com muito equipamento tecnológico, ele tinha poucos recursos, diferentemente de hoje que você pode mandar o quê? Um satélite. Eu envio para a Lua, consigo fotografar rapidamente e eu consigo ter um feedback, ou seja, um retorno bem mais rápido. Então, desde aquela missão, que ela foi intitulada Apollo 11, em julho de 69, a Lua se manteve o quê? Praticamente intocada. E ninguém pousa lá desde 72. E isso pode mudar em breve. Por quê? Existem recursos na Lua. A gente sabe que o nosso planeta Terra ele tem diversos recursos naturais. E o que acontece a uma longa escala se a gente usar massivamente? Vai acabar. Então as pessoas já estão de olho, né? As pessoas que eu digo, a NASA, outros órgãos, estão de olho justamente para tentar buscar mais recursos para a Terra. Porque a tendência é que a gente acabe os nossos. E quando eu falo de recursos, eu lanço o seguinte questionamento: o que poderia ou não ser explorado na Lua? A gente sabe que tem fragmento de gelo, que isso é o que? Uma transformação física da água. Então, se a gente aquecer, poderia ter o quê? Água. Então, essa água ela poderia ser usada na fabricação de combustível para foguete, por exemplo. Já o ouro, ele é usado por joalheiros, dentistas e indústria de eletrônica. E você sabe que ouro, platina são minerais de alto valor. A platina em si ela poderia ser usada em processos químicos, como material médico hospitalar, como também em joias. E também há elementos de terras raras, que são encontrados em eletrônicos, que a gente pode estar utilizando em TVs, telas ou computadores. Então, tem recurso para ser tirado. Até agora a gente viu um pouco sobre a exploração e a necessidade em buscar de recursos naturais, também as características da Lua, juntamente com os estudos de Galileu. E quando falo de característica, não tem como não falar das fases da Lua, que eu acho que esse vai ser o ponto chave da nossa aula. As fases da Lua são várias, mas vamos destacar hoje 4, que é a Lua nova, a Lua cheia, a minguante e a crescente. E a gente vai entender um pouco sobre cada uma delas. E antes da gente ir para essas fases da Lua, é importante entender o que? O ciclo lunar. Aqui a gente tem uma imagem, vocês conseguem destacar várias outras fases, mas lembrando que a gente vai dar conta de 4 hoje, porque é o que a gente normalmente consegue visualizar. Vocês percebem aqui que ao girar em torno da Terra, a Lua ela vai deslocar-se o quê? No sentido leste em relação ao Sol. Preste bem atenção, porque isso aqui vai modificar o quê? A própria incidência de raio solar, ou seja, a iluminação sobre a Lua. Então, vai justamente estar mostrando a superfície que recebe e que vai alterar também a maneira como nós vamos enxergar a partir do hemisfério que a gente está. Por exemplo, tem o hemisfério norte e sul, vai ter uma diferença. E é importante ressaltar que a Lua ela não orbita a Terra de maneira o quê? Totalmente plana, como a esfera girando sobre o quê? A mesa. E para entender esse ciclo completo da Lua, a gente deve o quê? Entender alguns conceitos importantes, que é o mês sideral e o mês sinódico, que eu vou falar um pouco sobre isso para vocês. Sobre o período sinódico e o mês sideral, o que a gente pode destacar? Que no sinódico vai ser o tempo em que o astro vai levar para reaparecer no mesmo local onde está o Sol. Já o mês sideral vai ser o quê? O tempo aproximado e necessário à Lua, que vai efetuar toda uma volta ao redor da Terra. Olha, agora há pouco eu falei que há uma mudança na fase da Lua de acordo com o hemisfério que você se encontra, se é norte ou se é sul.
Aí eu trago aqui a pergunta: como as pessoas veem as fases da Lua no hemisfério sul? Então, o artigo de Misha, ele vai trazer essa percepção, olha só. Ele é intitulado Fotos da Lua pelo Mundo, um projeto observacional registrado em fotografias sobre como as fases da Lua se comparam quando observadas dos hemisférios norte e sul, que foi até uma publicação na Revista Brasileira de Ensino de Física. É importante a gente notar aqui, ó, que apesar de estar na mesma fase, o formato da Lua ele vai ser o quê? Diferente. Então aqui, lá no quarto crescente, como vocês podem ver, enquanto aparenta numa forma o quê? De D, no hemisfério norte, a gente vai ter o quê? Uma forma de C. Presta atenção, ó, quarto crescente. Já no quarto minguante, é o oposto do que acontece. E olha, falando sobre as fases da Lua, que a gente destacou 4, por ser mais fácil e as mais utilizadas didaticamente por professores, aqui a gente vai destacar coisas simples, para que vocês possam estar diferenciando rapidamente cada uma delas. Na fase da lua cheia, é aquela o quê? 100% visível, a que está mais iluminada. Então essa lua ela estará no céu o quê? Durante toda a noite. Diferentemente o quê? Da lua nova, que ela acontece só quando a face visível da lua vai receber a luz do sol. E você não consegue ver com tanta visualização como a lua cheia. Já a lua crescente e a lua minguante, elas são em formato do quê? Você tem um semicírculo, um para a região oeste, que é a crescente, e uma para a região leste, que seria a minguante. E olha que interessante, não tem como não falar das fases da Lua sem relacionar a sua influência com o quê? Com as marés. A Lua, ela não produz um efeito sozinha. A gente sabe que tem o movimento da Terra, né, a translação e a rotação, que elas são eficazes também nessa descida e subida da maré. Então, dependendo da intensidade dessa força, a gente consegue destacar quando ela está muito alta ou muito baixa. Aqui tem um GIF, uma animação, que vocês podem ver rapidamente a mudança de acordo com as fases da Lua e vai mudando também o eixo dessa maré. É muito interessante essa informação, porque alguns animais, eles ao longo da evolução se adaptaram ao quê? À subida e descida dessa maré. Então, eles já são adaptados. Até aqui a gente conseguiu destacar a importância da Lua dentro de uma cultura de um povo, também para a natureza, né, o movimento das marés, como eu acabei de citar, a exploração, porque ela possui recursos. Aí eu faço o seguinte questionamento: e se não houvesse a Lua? O que seria? Primeiro ponto, uma mudança no comportamento dos animais marinhos e hábitos noturnos. Por quê? Levando em consideração que os animais estão adaptados a essas marés, então, se não tiver essa dinâmica, vai acontecer deles ficarem sem alimentos, porque eles aproveitam esse fluxo para se alimentar, vai dificultar no comportamento quando se pensa na reprodução desses animais e na predação também. E a questão dos hábitos noturnos é porque tem animais que eles costumam vir para a orla da praia à noite. Então, como é que ficaria? Então, você tem toda uma mudança drástica nesses organismos. Outro ponto, dificuldade de sobrevivência e adaptação. Isso que eu acabei de falar. Então é crucial. Se um animal passou a vida toda sendo selecionado para se adaptar àquele meio, devido às suas condições, fica muito complicado ele continuar se tiver essa mudança drástica. A alteração do clima em todo o planeta. Porque, por exemplo, sem a Lua não teria as noites. As noites costumam ser o quê? Mais frias. Então, os dias seriam menores, com apenas 15 horas. Terminou o dia, iniciaria o quê? Um novo dia. A gente não teria essa questão da noite. Então, você vê a importância e a necessidade que a Lua tem em nossas vidas.